Olá, bem-vindos ao canal Jane Cruz. E hoje eu vou dar continuidade aos temas dos vídeos anteriores, onde eu falei de precificação do Brasil e precificação de Portugal. Hoje eu vou trazer para vocês mostrar como calcular o preço da hora e aí baseado no tipo de cuidado que você vai prestar. Cuidados mínimos, cuidados intermediários e cuidados avançados. Então fique ligado aí que a minha pergunta para vocês, e aí eu vou pedir para vocês compartilharem, comentarem, darem like, para que esse canal ele cresça mais e mais aí, a gente tenha um canal de empoderamento onde a gente pode trocar informações, trazer novidades aqui do cenário da área do cuidador. E hoje eu quero fazer uma contraposição Brasil versus Portugal. Como calcular o preço da hora do cuidador. E aí nesse guia eu vou falar um pouquinho específico aí como você precifica quando você vai fechar um serviço para cuidados mínimos, para cuidados intermediários e para cuidado avançado. Mas para isso, vamos relembrar um pouquinho qual a importância aí do cuidado de idosos no Brasil e em Portugal. Então, o que eu tenho que levar em consideração em ambos os países? Que a população idosa ela está crescendo e esse crescimento ela demanda aí a necessidade de cuidados especializados e atenção personalizada para esses idosos. Consequentemente, eu tenho que lembrar que é fundamental garantir um sistema de apoio que atenda às necessidades aí específicas de cada indivíduo, falando aí da pessoa idosa. E aí, com base nisso, eu levo em consideração 3 parâmetros: o envelhecimento populacional, o desafio da dependência e a qualidade de vida. Então, falando aí desses 2 últimos pontos, claro, dos 3, o envelhecimento a gente leva em consideração a expectativa de vida que aumentou, felizmente, isso porque em ambos os países houve uma estruturação aí e, com isso, um suporte mais robusto aí na área do cuidado, ou seja, um investimento na área do envelhecimento. O desafio da dependência, isso vai trazer o quê? O envelhecimento, ele traz também, falando do envelhecimento senil, as doenças crônicas, e com isso vai haver uma maior exigência na demanda de cuidado especializado e personalizado. E com isso, falando da qualidade de vida, o objetivo é garantir que os idosos desfrutem de uma vida digna, com acesso a serviços que promovam o bem-estar e a independência. Eu sempre vou bater nessa tecla. É importante a gente resgatar o bem-estar, resgatar a independência e a autonomia da pessoa idosa. E aí vou começar a falar dos 3 parâmetros: cuidados mínimos, cuidados intermediários e cuidados avançados. Como você pode se precificar com base em cada cuidado? Porque fica aquela dúvida, né? Aquela interrogação: quanto vale a minha hora? Quanto que eu posso cobrar daquela família, daquele cliente, o preço da hora do meu serviço? Então, para isso, vamos entender que esse preço vai estar relacionado à característica do cuidado. Então, eu vou falar agora dos cuidados mínimos. Quando eu falo aqui dos cuidados mínimos, eu estou falando do quê? De uma assistência, vai incluir, claro, uma assistência aí que vai atender a demanda aí das atividades de vida diária, como higiene pessoal, alimentação, vestuário, locomoção. Então, é um cuidado que você vai ficar mais como acompanhante, como suporte, do que prestando assistência propriamente dito. Você vai auxiliar a pessoa idosa nessas demandas, atendendo essas necessidades de atividade de vida diária. E aí vamos ver, no Brasil, como que vai ser a média, né? Vai oscilar entre mínimo e máximo aí. Vai ficar entre 20 a 35 reais a hora. E para isso, que fatores que ele levou em consideração? Localização, experiência, jornada de trabalho.
Aqui em Portugal vai oscilar entre 8 a 15 euros a hora. E aí também ele vai levar em consideração a localização, a qualificação e o tipo de contrato, se é um contrato a termo ou se é um recibo verde, que é o prestador de serviço. Então, vocês viram que faz uma contraposição. Claro que se eu fizer um comparativo aí do valor do euro, vai estar um pouco mais do que no Brasil, mas eu tenho que levar em consideração aqui o custo de vida aqui, o preço do que eles chamam de aluguel, que são os arrendamentos, então tem que levar em consideração o preço daqui do país, qual que é o custo de vida aqui do país. Já nos cuidados intermediários, nessa categoria vai envolver o quê? O cuidador oferece um suporte adicional, como administração de medicamentos, acompanhamento médico, atividades de estimulação cognitiva, além de atender às necessidades básicas humanas, vai incluir esse suporte, medicamento, acompanhamento médico, estimulação cognitiva. E aí, com isso, como que vai ficar a precificação, o valor da hora? No Brasil vai ficar entre 30 a 50 reais a hora. O valor vai variar conforme a complexidade da necessidade do cliente. Então, vai envolver o que aqui? O que ele vai levar em consideração? Qual é o fator que vai influenciar para ele cobrar essa hora? Assistência médica especializada, terapia ocupacional e fisioterapia. Já aqui em Portugal, ele vai cobrar entre 12 a 15, 25 euros a hora. Então, vai ficar entre 12 e 25 euros a hora. O preço pode variar em função das qualificações e das especializações do cuidador. Então, cuidados paliativos, suporte psicológico. Então, com base nessas características, o preço vai se basear dentro dessa demanda de valor. Fazendo um adendo aqui em ambos os países, por exemplo, aqui a nível de Brasil, as empresas que intermediam este serviço, elas cobram entre 30 e 50 reais a hora. E quanto disso e quanto que seria o valor repassado para o cuidador? Em torno de 70% do valor da hora. Então, vamos fazer uma conta rápida aqui. Se eu considerar o valor de 30 reais, então se eu tirar 30%, eu vou descontar 9 reais, o que vai ficar 21 reais a hora. Só que isso eu tô falando para as empresas que trabalham de forma séria, de forma correta. A gente sabe que tem empresas que pagam menos e tem empresas que pagam corretamente. O trabalho adequado, o trabalho justo seria em torno aí que o cuidador possa receber em torno de 70% do valor da hora, se ele presta serviço para a empresa. Agora, se ele vai formalizar o preço diretamente para o cliente, ele pode, dentro desses parâmetros, fechar o melhor valor que atenda a necessidade de ambos, tanto da família quanto do cuidador, né? Porque aí ele tem margem para negociar. Ele pode cobrar entre 30 a 50 reais a hora. Então, com base na complexidade, aqui nós estamos falando de cuidados intermediários. Agora falando um pouquinho dos cuidados avançados, então os parâmetros entre Portugal, Brasil e Portugal. O que é o cuidado avançado? O cuidado avançado vai envolver assistência médica especializada, vai envolver monitoramento contínuo nas 24 horas do dia e constante aí, administração de medicamentos aí complexos e suporte para as atividades de alta complexidade. Então, quando eu falo essas altas complexidades, o paciente precisa ser aspirado, o paciente está com CPAP, o paciente está monitorizado, o paciente está com catéter. Então, isso é um suporte avançado que vai demandar aqui a equipe de enfermagem, porque aí é a enfermagem que vai atender esse perfil de cliente. No Brasil, esse preço varia por hora de 45
a R$ 80 a hora. Os custos vão ser maiores em consequência do quê? Qualificação dos profissionais, né? E equipamentos especializados para este atendimento. Aqui eu considero o serviço de home care. É uma estrutura hospitalar no ambiente domiciliar. Eu forneço uma estrutura, mas atendo o cliente em domicílio. Em Portugal, nós vamos ter uma oscilação entre 20 a 40 euros a hora. O preço vai incluir aí serviços de enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional. Lembrando que aqui o serviço de enfermagem não tem o técnico e o auxiliar. É o enfermeiro que vai atender essa demanda. E com isso vai envolver que fatores? Grau de dependência e necessidade de cuidados intensivos aí do cliente. Essa necessidade de cuidados intensivos e também leva em consideração a localização geográfica. Tudo isso vai envolver no preço final. Então, entenda aqui que eu falei de cuidados mínimos, cuidados intermediários e cuidados avançados. Então, você, cuidador, deve estar se fazendo uma pergunta. Então, quanto eu posso cobrar pela minha mão de obra? Se eu for fechar um contrato diretamente com a família, vocês podem ter uma margem aí para calcular, levando em consideração que esse paciente é um cuidado mínimo, ou um cuidado intermediário, ou um cuidado avançado. Aí você calcula a hora. Qual é a demanda diária? Ele vai precisar de 6 horas. Se ele vai precisar de 6 horas e você cobra R$ 8 a hora, então você multiplica 8 vezes 6, R$ 48. Vamos supor que eu vou cobrar aqui 6 euros e eu vou trabalhar 10 horas. 6 vezes 10, 60 euros diário. Aí você multiplica pelo número de dias trabalhados ou pelo total de horas somado no final do mês. Eu trabalhei supostamente 120 horas. 120 horas eu multiplico por 6 euros. E eu avalio se essa demanda atende às minhas necessidades básicas. Eu trabalhei mais horas, eu trabalhei menos horas. Outro ponto importante que tem que ser levado em consideração em relação à precificação, quanto menor as horas trabalhadas, mais caro é o preço da hora. Então, vamos supor aqui no cuidado avançado. Aqui no Brasil fica em torno de 80 horas. Eu vou trabalhar de 45 a 80 reais. Então, eu vou trabalhar 4 horas, eu vou cobrar o preço mais alto, que é 80 reais. Aqui em Portugal a mesma coisa. Eu vou prestar o serviço de 4 horas. Eu vou cobrar em torno de 40 euros a hora. Por quê? Senão, ao final do mês, não vai ter salário adequado para atender a demanda e a equipe que presta serviço para esse cliente. Quanto menor a hora, quanto menor a quantidade de horas, mais caro é o preço da hora. Quanto maior a quantidade de horas, mais em conta fica o preço da hora. Isso fica positivo para os dois lados, tanto para quem cuida, quanto para os familiares que contratam este serviço. E aí, dentro desses fatores aí, falando geral, mínimos, intermediários e avançados, eu tenho que levar em consideração os fatores que influenciam o preço final da hora do cuidador. Então, lembre que quando você for se precificar, é importante você variar e observar os diferentes fatores que estão envolvidos aí na precificação, como localização, experiência e qualificação, tipo de serviço prestado e jornada de trabalho que você vai executar. O número de horas trabalhadas. Quanto menor a hora, mais caro. Quanto menor a quantidade de horas, mais caro é a sua hora, certo? Aí tem diferenças que a gente percebe em ambos os países, então as diferenças elas são culturais, elas são sociais, e isso claro que vai impactar na precificação do serviço. Se eu falar no Brasil, o Brasil ele está no mercado aquecido. Isso quer dizer que está em constante desenvolvimento, a demanda por esse serviço ela é grande e com isso nós vamos ter ela mais presente aí nos grandes centros, nas grandes cidades.
Aqui em Portugal a gente possui uma tradição de cuidado a idosos associada aí ou apoiada por instituições e serviços de saúde. Então ainda tem um processo aí de crescimento e avanço dentro desse segmento. Custo de vida, né? O custo de vida e os valores médios, eles vão variar aí conforme o valor, né? Aqui quando eu falo ao custo de vida e os valores médios salariais variam entre os dois países e vai refletir, claro, que no valor da prestação de serviço. Aí outro ponto que vocês devem levar em consideração, recomendação para calcular o preço ideal. Então, para você determinar o preço ideal, você considera as necessidades específicas, né, de cuidado aí voltado para o idoso, os serviços a serem prestados e os custos relacionados. Então, avaliar as necessidades é um cuidado mínimo, é um cuidado intermediário, é um cuidado avançado. Ele vai, o que ele depende? Ele depende de todas as atividades de vida diária e ele depende de suporte de apoio aí também. Então, isso vai agregar valor. Faça uma pesquisa de mercado, então verifique os preços praticados aí nas diferentes regiões, pelas diferentes empresas. Em ambos os países é importante verificar. Eu sei que nessa relação do cuidado a gente acaba desenvolvendo uma relação de afeto, né, pela pessoa ao qual a gente está cuidando. Mas é importante sempre fazer essa avaliação de quantas empresas estão pagando, qual é a empresa que paga melhor, e aí você também vai buscar a melhor demanda, aquilo que atende às necessidades da sua família e o que você vai atender do seu idoso. Negociar, saber negociar, comunique-se com o cliente, defina um valor que atenda aí ambos, que seja um preço justo para ambos, tanto para a família quanto para você, cuidador. Acredito que aqui ao final dessa nossa, vou falar assim, dessa nossa construção de conhecimento, saber precificar o preço justo do seu trabalho é algo complexo. Eu entendo que seja algo complexo, e aí você precisa fazer uma análise cautelosa, uma análise aí cuidadosa das necessidades e dos custos envolvidos em relação ao seu transporte, à sua alimentação, os gastos que você vai ter com vestimento, com necessários para a prestação desse cuidado, equipamentos e as horas que você abdica de estar com a sua família, fazendo atividades que proporcionam bem-estar e saúde para você, que você está cuidando do outro. Tudo isso você deve ponderar, colocar na balança e avaliar em ambos os países se você está sabendo se precificar de forma adequada. É fundamental aí garantir a segurança e o bem-estar dos idosos, e com isso você deve oferecer um serviço de qualidade que vai promover a independência, a qualidade de vida, resgatar a autonomia dessa pessoa idosa. Então, cuidador, eu espero ter contribuído aí para clarificar, para tirar as dúvidas em relação a quanto eu posso cobrar do meu serviço. E entender que as empresas, quando elas fazem essa intermediação, elas deveriam pagar em torno de 70% da hora. Então vamos pegar o exemplo Brasil e vamos pegar o exemplo Portugal aqui nos cuidados intermediários, por exemplo. Quando eu falo aqui dos cuidados intermediários, lembre que no Brasil o preço ficava em torno de R$30 a R$50. Então eu devo receber o correto, né? A prática correta e a prática ética aí das empresas é pagar 70% desse valor da hora. É o justo, porque quem está lá na linha de frente, quem está cuidando, quem está representando a empresa e ali abdicando o seu tempo de qualidade de vida com a sua família, tá ali Natal, feriado, Ano Novo que está chegando, vai Natal, Ano Novo está chegando, as famílias vão viajar, as empresas vão fechar, mas você, cuidador, vai estar trabalhando. Então tem que haver uma valorização, uma melhor precificação, tanto no Brasil quanto aqui em Portugal.
vamos melhorar esse cenário para os cuidadores. E eu percebo que aqui no país a questão do cuidador, ela está muito ligada à imigração. A maioria dos cuidadores que trabalham aqui no país são imigrantes e que fazem um trabalho com zelo, dedicação e com muita qualidade e afeto aí para os idosos aqui em Portugal. Eu espero ter contribuído aí com o aprendizado. Deixem likes, comentem, coloquem suas dúvidas, coloquem o que você vem passando aí, as suas experiências, e vamos empoderar mais e mais pessoas para ter um entendimento de quanto vale a sua hora. Você é um profissional que se qualificou, estudou e faz um trabalho de qualidade aí para as pessoas idosas. Até o próximo vídeo. Muito obrigada aí!